consegue assistir a aula depois, ou mesmo que alguém que queira rever a aula, né? Vamos começar com a leitura do texto de Gênesis. Gênesis, capítulo 2, do verso 4 ao 15. Alguém pode ler para a gente? Eu leio. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre. E este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Esse texto é importante. A gente já falou sobre esse texto em outros momentos. Eu não sei se vocês se recordam que eu falei a respeito que existiam 2 narrativas da origem do mundo. Uma narrativa de tradição eloísta e outra narrativa de tradição javista, que são 2 formas distintas. Eloi, a gente já falou sobre a palavra Elohim, que é Deus descrito de forma plural. Todas as palavras hebraicas que terminam com IM, né, que aí seria Elohim, esse finalzinho, IM, são palavras no plural. Então, é Deus no plural. Só que a gente não traduz por deuses, porque nós não entendemos, o próprio povo judeu não entende que Elohim quer dizer deuses, mas ele está falando sobre um aspecto da pluralidade deste Deus. Este Deus que ele se manifesta de forma plural. Então, essa tradição eloísta está registrada no capítulo 1 de Gênesis. Henrique, Pode falar, pastor. não tem nada a ver com a Trindade, não, né? Tem tudo a ver com a Trindade, só que o judeu nega até a morte. Porque o judeu não acredita na Trindade. Tá. O judeu, ele nós também somos monoteístas. Só que o judeu, ele é unicista. Então, o que ele vai acreditar? Ele vai acreditar em diversas emanações de Deus. Diversas formas de Deus emanar o seu poder e agir. Tanto que tem uma palavra que a teologia abomina, né? Vocês já devem ter ouvido a palavra Shekinah em algum momento. Há muitas canções, né, a respeito de Shekinah. Sim ou não? Sim. E por que a teologia abomina a palavra Shekinah?
a pronúncia correta seria Shekhinah, né? Esse K é um R forte. Então é Shekhinah. Por que a teologia abomina esta palavra? Alguém sabe? Eu lembro que você comentou do primeiro módulo lá, mas eu não me lembro. Sim. A palavra Shekinah, ela não está em nenhum lugar da Bíblia. Certo? Não existe essa palavra na Bíblia. O que é a Shekinah? Dentro da mitologia judaica, a Shekinah é uma emanação do poder de Deus. Dentro da mitologia judaica, a Shekinah é uma emanação do poder de Deus. Alguns ainda dizem que a Shekinah é como se fosse uma manifestação feminina ainda de Deus, por causa do termo que está no feminino. Só que também a palavra espírito, né, que a gente muitas vezes traduz por entende por ser o Espírito Santo, também é uma palavra, é um substantivo de gênero feminino, mas não tem nada a ver com o gênero de sexualidade, tá? E não tem implicação nenhuma. É a mesma coisa que a gente falar sobre cama é um substantivo feminino, mas não tem nenhuma conotação de sexualidade, é apenas o gênero que foi atribuído à palavra. Então é uma questão apenas linguística. Mas Shekinah, ela é da mitologia judaica, ela não tem nada a ver com a Bíblia hebraica. Inclusive, essa palavra nem aparece na Bíblia hebraica. Então é por isso. E aí, a gente entrou nisso porque você perguntou sobre a Trindade, né? E como é que a gente pede para Deus derramar a Shekinah dele, então, né? Olha... Deixa pra lá. Eu vou te dizer que hoje eu tô mais tranquilo com tudo isso. Ah, canta, derrama, tu achei que nada, não sei nem o que é, mas derrama, Deus, vai, derrama aí. Tenta entender o que a gente tá pedindo, né? Mesmo que a gente tá usando as palavras erradas. Mas eu já fui mais chato com essas coisas. Aí eu lembro que uma vez a gente foi... Eu tinha um grupo de louvor, né? E a gente cantava nas igrejas, era convidado para ir cantar nas igrejas. E a gente foi cantar numa igreja que a gente ia bastante, a igreja sempre convidava a gente. Aí, de um dado momento, assim, o pastor pegou e pediu pra gente cantar essa música, Derrama a Tua Shekinah sobre nós. Aí eu fiz aquela carinha assim, o pessoal já sabia, né, os meninos, as meninas já sabiam que eu não gostava, olharam pra mim assim com uma cara, tipo, e agora? Eu falei, agora a gente vai cantar, o pastor tá pedindo, vamos cantar. Ué, você vai fazer o quê? Mas acho que isso entra numa questão importante, que é a respeito, a gente cria um certo preciosismo e com termos, com palavras, é a mesma coisa. Eu lembro de quando eu era mais pentecostal, né? Que eu nasci em berço pentecostal e o meu desenvolvimento como cristão foi todo numa igreja pentecostal. E eu lembro que, na época, tinha uma coisa com a palavra adorar. Você não podia falar que se adorava nada. A única coisa que você podia falar que se adorava era a Deus. Não, só se adora a Deus. Mas, irmão, eu adoro lasanha. Não. Você não adora lasanha. Ah, eu Você peguei esse adora a período aí Deus. também. Então, você pegou isso também, né? Você adora a Deus. Lasanha você gosta, lasanha você qualquer outra coisa, mas você não adora. Só que você percebe, eu não estou preocupado com a intenção da palavra. Eu estou preocupado com a estética dela. Eu estou preocupado em resguardar. Quando eu falo de estética da palavra, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Eu estou tentando resguardar um grupo de palavras que, por conta de como ela soa, por conta da sonoridade dela, ela tem que ser usada só para um fim. Então, isso é uma preocupação estética, é uma preocupação de como que aquela palavra parece para você. Isso é da religião. Isso é típico da religião. Eu não estou preocupado com a sua intenção.
Eu não estou preocupado com o seu coração quando você profere aquela palavra. Eu estou só preocupado com a sonoridade dela. Então, eu não posso falar que eu adoro lasanha. Pelo mesmo motivo que eu não posso chamar Deus de você. Por que eu não posso chamar Deus de você? E aí, nessa mesma época, o pastor vai lembrar muito bem, tinha uma certa resistência a qualquer tipo de música que se referia a Deus como você. Ah, sim, sim. Tinha mesmo. A preocupação era com a minha intenção e a minha reverência a Deus, ou era somente com a estética da palavra? Eu vou Percebe? fazer um meia-culpa aqui. Ah, não, mas Eu era um. meia culpa, eu parei de cantar diversas canções lindíssimas por causa disso. Eu achava que era liberdade demais chamar Deus de você. Sim. Sabe aonde eu entendi que isso era diferente? Isso é uma questão cultural. Eu não consigo chamar minha mãe de você. Eu também não. Eu chamo minha mãe de senhora. Eu chamo meu pai de senhor. Só que o fato de eu chamar a minha mãe de senhora não quer dizer que eu honre ela. O simples fato de eu chamar meu pai de senhor não quer dizer que que eu estou dando a ele a honra devida e o respeito devido. Uhum. É apenas Isso um envolve título, né? É apenas um título. Isso envolve muito mais coisas. Isso envolve uma completude de ações, de motivações, de pensamentos, de sentimentos que é muito além da palavra. Então, essas disputas, né? Ah, não pode chamar Deus de você. Isso é uma questão cultural. Inclusive, esta palavra Senhor não existe em muitas línguas. Muitas línguas não existem a palavra Senhor, inclusive no hebraico. A palavra que a gente traduz como Senhor do hebraico é Adonai. Adonai não tem nada a ver com Senhor. É a gente que traduz por Senhor. Tem duas palavras no hebraico que a gente traduz por Senhor. É Adonai e o tetragrama, né? Que não tem pronúncia, mas a gente convencionou chamar de Iavé, ou Javé, ou Ieoa, qualquer coisa. Mas essas duas palavras, o tetragrama e Adonai, a gente traduz por Senhor. Mas são duas palavras que não tem nada a ver com Senhor. Yahvé é um nome próprio. E Adonai é uma forma de se referir a este Deus que é soberano. Então, inclusive a palavra Adonai, ela foi criada exatamente, ela foi colocada ali exatamente para poder não pronunciar a palavra Yahvé, porque o judeu tem essa resistência com a pronúncia do nome de Deus. Então, é uma disputa, eu sempre falo, é uma disputa de origem estética. Então, a gente se preocupa muito com a estética das palavras. O último exemplo para a gente poder ir para o próximo, continuar nossa discussão, o último exemplo em cima desse assunto, uma música que, nossa, como eu detestava aquela música, detesto ainda, na verdade, aquela do Ministério Apacentar lá, Restitui, eu quero de volta o que é meu. A gente chamava ela de melô do imposto de renda, que a gente fica pedindo restituição para Deus. Você está trazendo a arca, né? Acho que era, né? É o mesmo, né? O Trazendo a Arca era. É que acho que Trazendo a Arca era o nome do grupo de louvor, e eles eram da igreja Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Era uma relação assim, não lembro direito. Era do. Como é que é mesmo o nome do cantor lá? Davi Davi Sasser. Sasser? Davi É. Sasser, né? Então era dele. E nunca gostei dessa música, sempre tive uma resistência muito grande. Aí uma vez eu estava ouvindo uma pregação, e um pastor que também não gosta da música, ele contando que ele foi fazer um velório. Acho que foi o Antônio Carlos Costa, se não me engano. Ele foi fazer um velório de uma mãe que o filho dela morreu numa disputa entre traficantes e policiais. O filho dela morreu numa bala perdida, entre esse tiroteio, entre polícia e ladrão.
E ele foi lá fazer o velório dessa mãe que perdeu o filho. E aí a mãe pediu para cantar no velório do filho dela, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Que era o direito dela de poder criar o filho. Aí ele falou assim, como é que eu não canto com essa mãe, essa música? Então, a gente às vezes se apega muito a algumas coisas que, no final das contas, não tem tanta relevância assim, né? Verdade, é. No final das contas, não tem tanta relevância assim. E Como o aí, mosquito engole o camelo, né? exatamente, com o mosquito engole o camelo. Mas, enfim, vamos lá. Eu estava falando a respeito das duas tradições que narravam de forma um pouco diferente a criação e a origem do mundo. A tradição eloísta conta da pluralidade de Deus, primeiro capítulo de Gênesis. E aí a coisa mais interessante. Em Gênesis 1, Deus não cria um homem, Deus cria uma humanidade eloísta, plural, pluralidade. Em Gênesis 1, acho que é 26 e 27, se não me engano, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só que Deus faz uma humanidade, ele não faz um indivíduo. Ele faz todo um gênero humano. Na tradição javista, que é Gênesis 2, Deus constrói um jardim. Deus coloca um homem naquele jardim. Ela é muito mais individualista. E por que que as duas narrativas estão no Gênesis? Porque as duas são verdadeiras. Deus não veio, Deus não mandou o seu filho. O plano de salvação não é sobre salvar uma pessoa. Deus veio chamar um povo para chamar de seu. Um povo que é chamado pelo nome dele, o povo de Deus. Isso é lá do módulo igreja, lembrem disso, né? Então Deus não veio salvar um indivíduo, ele veio chamar um povo, ele veio salvar um povo. Então, tá dentro dessa perspectiva. Porém, esse povo é constituído de pessoas. Deus conhece nós pelo nome. Deus conhece cada um de nós com os nossos anseios, as nossas particularidades, as nossas limitações. Então, também está aqui, dentro da tradição javista. Então, essas duas narrativas, elas não se opõem, elas se complementam a respeito deste Deus, que ele é tão plural como também ele é individual, que ele veio salvar tanto um povo, como ele veio salvar uma vida perdida. Então, é um cenário onde eles se completam dentro dessas duas perspectivas. Tudo bem? Ficou claro isso aqui para vocês? Claudinho chegou para a aula. Graça e paz, Claudinho. Cadê minha garrafa d'água? Tudo bem? Aqui podemos seguir? Ok. Isso eu acho que eu já passei para vocês em algum momento atrás, né? A gente está meio que recapitulando. Eu acho que sim, é que a gente dá tanta aula para tantos alunos que pode ser que eu tenha dado para outra turma, mas acho que eu faço isso aqui para vocês sim, em algum momento. Mas vamos lá. Então, no começo aqui do Gênesis 2, 4, fala que esta é a gênese dos céus e da terra, quando tudo foi criado. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado. Por quê? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. É o verso 5 esse. E o que o verso 5 traz para nós? O que o verso 5 demonstra a respeito deste Deus que constrói um jardim para um homem que ele chamou de Adão para ele cuidar. Por que as plantas não floresceram?
qual que é a primeira razão do porquê que as plantas não frutificavam, por que as coisas não aconteciam. A terra tem um conceito da filosofia aristotélica que fala sobre potência. A terra ela tinha todas as condições necessárias para gerar fruto, mas o fruto não vinha. Ela tinha potência, ela tinha condição. É como se o fruto estava debaixo do solo, esperando para germinar, mas por algum motivo aquele fruto não germinava. Por que não germinava este fruto? Ninguém? Justamente porque não chovia? E de quem que era a incumbência, segundo o texto, de quem que era a incumbência de fazer chover? Deus. Porque eu não sei fazer chover, né? Ainda não, né? Eu não sei fazer chover. A gente não controla a chuva. Por mais que a nossa falta de responsabilidade no cuidado da terra interfere nas chuvas, né? Mas a gente não controla a chuva. Deus não mandou chuva. Mas tem um outro cara aqui também que estava faltando na sequência, né? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem. Ninguém para lavrar a terra. A gente não controla a natureza. A gente não controla condições climáticas. A gente não controla muitas coisas que a gente precisa. Tudo isso está na mão de Deus, está na mão da providência. Mas existe algo que nós precisamos fazer. Existe uma tarefa que nos foi atribuída. A gente falou muito sobre o conceito de mordomia no módulo igreja. E o conceito de mordomia ele é bastante importante aqui. Porque nós recebemos de Deus uma atribuição, uma tarefa, uma missão para ser cumprida. A nossa missão, o cumprimento da nossa missão não depende só de nós. Depende de Deus mandar a chuva, mas também depende de você arregaçar as mangas para lavrar o solo. Segundo o texto de Gênesis, o nosso papel ele é o de cooperadores. Segundo o texto de Gênesis, aqui está uma das perguntas, né? Eu coloquei algumas perguntas aqui para a gente ir trabalhando. Qual a motivação para trabalhar? Qual a importância do trabalho? Como que através do nosso trabalho nós podemos cooperar com a obra divina? Esse é um dos temas que a gente vai abordar. Você está fazendo o que hoje, pastor? Eu lembro que você vendia peças de automóveis, era isso? Isso é. Hoje eu estou trabalhando com logística, na logística. Mas ainda da indústria automobilística ainda ou outra coisa já? Não, alimentícia, indústria alimentícia. Tá. O seu até que tá fácil, né? Você distribui alimentos. Como que organizando a distribuição de alimentos, você pode cooperar com a obra de Deus? Como que a Nathalie, eu não sei se ela está ouvindo, como que a Nathalie, que está estudando para ser fonoaudióloga, como que ela, no cumprir do papel dela de fonoaudióloga, ela pode cooperar com o agir divino? Como que o Claudinho e a Bárbara, com
o trabalho deles é publicidade, né, Claudinho? Trabalhando ali com publicidade, como que eles podem cooperar para a obra de Deus? Então, isso são perguntas, eu nem sei as respostas. Como que a gente, eu que trabalho, estou aqui dando essa aula para vocês, mas eu também trabalho com telecomunicações, isso, agência de marketing e publicidade. Eu trabalho com telecomunicações, como que no meu trabalho com telecomunicações, treinando técnicos que estão sendo captados no mercado e trazidos para dentro de algumas empresas que são verdadeiras máquinas de moer gente, que é o que algumas dessas empresas que trazem, que pegam esses técnicos no mercado, é o que elas são, máquinas de triturar carne humana, algumas com algumas pitadas de crueldade. Como que eu posso cooperar com o agir divino fazendo isso? Contribuindo para essa empresa que vai explorar o potencial criativo daquela pessoa. Antes da aula, o pastor estava falando que a gente não tem ideia do quanto de riqueza que a gente realmente produz. E para as empresas é extremamente necessário que a gente continue não fazendo ideia da quantidade de riqueza que nós produzimos. Porque se você tiver ideia do quanto de riqueza você produz, você vai perceber o quão explorado você está sendo com o salário que você está recebendo. Então a gente precisa continuar alheio a tudo isso, para que a máquina continue girando. Deus constrói um jardim e a narrativa já vista, ela fica após a narrativa eloísta, como se depois de Deus ter construído tudo, ele tivesse falado assim, não, vamos fazer um negocinho especial aqui. Vamos criar, e aí em algum momento a gente fala sobre isso, sobre o propósito do livro do Gênesis, que é vincular de alguma forma, uma genealogia que vai ser conectada direta com Deus. Então, o Gênesis, ele tem este propósito de vincular o povo hebreu que está no cativeiro, está lá no Êxodo, o Ale está trazendo os estudos sobre Êxodo na quinta. Então, vincular aquele povo que está escravo numa terra, como é que ele vincula aquele povo diretamente com um povo em que Deus resolveu tratar com ele de uma forma diferente dos demais. Então, por isso que a formação do Jardim do Éden é tão importante, porque ali a partir daquele Adão que Deus coloca no Éden, é da onde vai vir aquela genealogia daqueles que adoram ao Senhor, que invocam o nome do Senhor. Mais para frente, acho que é depois da morte de Abel, vai falar sobre Sete, certo? Fala sobre Lameque, que é da genealogia de Caim, e aí ele fala sobre Sete, que é um filho que Adão recebeu quase que meio que em troca por conta da morte de Abel, e aí ele fala que em Sete voltou-se a invocar o nome do Senhor. É no Gênesis 5, deixa eu ver. Agora, eu lembro que é por ali, Gênesis 4, Gênesis 5. Bom, tá. Em Enos. Não foi em Sete, foi em Enos. Gênesis 4, 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete,
porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, foi no filho de Sete, foi em Enos, que começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, um dos propósitos do Gênesis é vincular o povo hebreu com essa tradição de se invocar o nome do Senhor. Então, este é um ponto. Mas o Gênesis 2, ele traz essa perspectiva desse jardim que Deus fez, e o último versículo, né, que a gente leu, o verso 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O homem foi criado por Deus e recebe ali esta ordenança: cultivar e guardar o jardim que ele recebeu da parte do Senhor. Deus mesmo fez o jardim. O verso 6, né, vai falando como é que o próprio Deus fez a primeira chuva, através de um vapor que subia da terra. Que aí volta naquela coisa que eu falei a respeito da potência, né? A chuva não veio externa, estava tudo ali na terra. Estava tudo posto, estava tudo pronto. Só precisava que Deus desse a ignição na máquina, que Deus iniciasse aquela máquina. Então, Deus faz ali da própria terra subir aquele vapor da onde vai vir a chuva que estava precisando. Do lodo causado por esta chuva, Deus faz o homem. E este homem, Deus manda lavrar aquela terra. O homem recebe uma ordem de trabalho. É o primeiro contrato de trabalho da história da humanidade. Adão recebendo de Deus a tarefa para cultivar e guardar o jardim do Éden. É interessante porque eu coloquei aqui qual que é a importância do trabalho, e a gente tem ainda uma concepção do trabalho pautado nisso aqui. Eu vou falar agora. Pode falar, pastor. Aí eu explico depois. Não, agora você falando dessa questão de Deus, do vapor que levantava e Deus fez chover, e do lodo que choveu, ele fez o homem. Eu lembrei de uma aula, rapaz, eu não vou lembrar do texto, mas quando diz que a terra ela geme, né? Romanos, né? Toda a criação aguardando a manifestação dos filhos de Deus. É isso? Acho que é isso aí. Será que tem alguma associação com isso aí? Pelo fato do homem ter vindo da terra, né? Literalmente falando, né? O Claudinho colocou ali, Romanos 8. Aguardando a glorificação. É Romanos mesmo. Isso tem a ver... a salvação do homem, ela também implica na salvação da criação. O homem também é criação. Teve recentemente uma publicação do Bibotalk, onde ele falava sobre fim do mundo e tal, e aí um rapaz, um biólogo, que estava falando nesse podcast, ele falou que a gente não pode chamar a natureza de mãe. A natureza não é nossa mãe. A natureza é nossa irmã, porque nós somos criação, assim como ela. Assim como Deus criou a natureza, ele também criou o homem. Então, todos nós somos criação. Então, a natureza é nossa irmã e não nossa mãe. Apesar de ser uma irmã bem mais velha, né? Que muitas vezes cria os irmãos mais novos como uma mãe. Então... Mas tá nesse contexto, lembra que a gente falou a respeito a salvação
ela abrange toda a criação. E Deus não está salvando apenas almas. A gente carrega ainda essa coisa de que Deus quer salvar alma. Deus ele tá promovendo uma salvação tão abrangente que ele está salvando muito mais do que almas. Inclusive, no Apocalipse, não está retratado como que Deus simplesmente tira todo mundo da terra e leva para um paraíso, que é a concepção que a gente tem, muito pautada em cima do conceito do Olimpo, né? É o paraíso dos deuses gregos. É o Olimpo, ele fica fora da terra. No Apocalipse, a gente vê como é que a terra ela é restaurada ao seu estado original. Não é simplesmente tira todo mundo daí que eu vou destruir. A terra ela é restaurada, ela é salva por completo por Deus. Então é muito mais além. Então toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Faz todo sentido isso que você falou, porque a gente tem de Deus esse chamado para cuidar da terra, é a mordomia. Cuidar da terra, assim como eu também tenho que cuidar do meu irmão. A pergunta que Deus faz para Caim, cadê o seu irmão? A resposta dele fala tudo. Por algum acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Tipo, essa resposta de Caim é a resposta que a gente dá hoje, quando a gente pode ajudar, mas não quer. A gente pode fazer algo, mas eu não quero, porque por algum acaso eu sou responsável pelo meu irmão. E talvez essa é uma das razões por que Tiago é tão pouco lido, né? É raro você ver sermões em cima de Tiago, né? Eu ouvi muitos poucos aí, em mais de 20 anos de vida cristã, ouvi pouquíssimos sermões em cima da carta de Tiago. E Tiago fala, aquele que pode fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você podendo fazer alguma coisa, você podendo impedir uma injustiça, você podendo socorrer o necessitado, está dentro das suas possibilidades e você não faz, você cometeu pecado. Por quê? Porque a gente está falando para Deus, por algum acaso eu sou responsável? Ele chegou aí sozinho, ele é culpado dele estar aí, foram as escolhas dele, as minhas escolhas foram diferentes. Então a gente não quer. Isso eu vou trazer um outro lado. Quantos ministérios de evangelismo em prisões as igrejas históricas têm? Quem conhece algum ministério voltado para evangelismo e para... Tem um nome, né? Capelania prisional. Mantidos por igrejas históricas, batistas, presbiterianos, enfim. Essa turma que se acha os representantes históricos do cristianismo. Alguém conhece algum? Os reformados? Os ditos reformados. O novo Éden sem serpente. Chega de serpente, né, Claudio? Você conhece algum, pastor? Não, sim, que eu me lembre, não. Eu não Eu conheço sei de nenhum. pentecostais aí, Sim. igreja. Pentecostal, conheço um monte. É verdade. Reformado nenhum. Sabe por quê? Porque dentro do meio reformado, a gente tem majoritariamente um grupo de gente que, se a nossa vida fosse o seriado do Todo Mundo Odeia o Chris, a gente diria que é o pobre e soberbo. Certo? Que é a mãe do Chris. O Chris fala que a mãe dele era pobre e soberba. O que é o pobre e soberbo? É o povo da classe média. O povo da classe média, ele tem uma vida razoável até ele ser acometido pelo desemprego.
A classe média, ela tem uma vida razoavelmente boa e confortável enquanto ela se mantém empregada, enquanto ela se mantém produtiva, enquanto ela se mantém, enquanto ele consegue manter a empresa dele funcionando e sendo lucrativa. Às vezes nem tão lucrativa, às vezes a empresa fica trocando moeda, né? Vir o fantasma do desemprego e o castelinho de areia cai completamente. Aí o carro financiado volta para o banco, aí a casa que é financiada também, o cara se complica, aí acaba. Todo o castelinho de areia da classe média, ela desaba quando ele é acometido pelo fantasma do desemprego. Essas pessoas, elas carregam dentro delas uma espécie de legalismo aonde eu quero punir a pessoa por ela ter feito aquilo que eu nunca tive coragem de fazer. Já tive vontade, mas nunca tive coragem. Então, aquele cara que fez aquilo, ele ousou fazer o que eu nunca tive coragem de fazer, então ele tem que ser punido. Então, tem um espírito desse dentro dessas igrejas. Infelizmente, existe. Tá? A gente tem que ser sincero para poder admitir isso. E uma das formas de você punir essas pessoas, eu estava tendo inclusive essa conversa ontem na mesa lá na casa da minha sogra, eu estava tendo essa conversa ontem com meu sogro, meu cunhado e minha cunhada, onde eles estavam sentando o pé, né, falando de presidiário, porque o cara sai da prisão, prisão é a faculdade de bandido, e eu concordo, o nosso sistema prisional não recupera ninguém, e a coisa é feita para não recuperar. O sistema é montado para o cara não ter recuperação. E se ele ousar achar que ele tem recuperação, se ele achar ousar que ele pode viver uma outra vida, quando ele sai da prisão, ele não vai ser acolhido. Porque ninguém dá guarida para ex-presidiário. Ninguém emprega um ex-presidiário. Lembrem da canção Te Chamarão para Sempre de Ex-Presidiário. O resto da música não dá para citar, porque a gente é crente. Mas as consequências do desemprego, elas são muito fortes. Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu sempre fico tentado a falar com vocês uma coisa, né? Eu não estou dizendo que a pessoa é inocente. Todos nós somos culpados. E a pessoa que ela comete um crime, ela é culpada do crime que cometeu. Mas ela também é vítima do sistema que impeliu ela para tomar aquelas decisões. A coisa é feita para aquilo, para acabar, para ter aquele desfecho. É feito dessa forma. São os ciclos de injustiça. São os ciclos da injustiça, que ele vai... o cara tem o direito dele negado, aí ele vai lá e priva o outro do direito dele também, e aí esse ciclo de injustiça não tem fim, não acaba. Eu sei que talvez não seja o nosso tema. Tem um filme, não sei se ele é novo, eu assisti recentemente, então para mim é novo, eu assisti esses dias, mas eu não sei se ele é um filme novo. É um filme da Sandra Bullock, eu gosto bastante dela, ela faz muitos filmes de comédias legais, mas dessa vez ela fez um filme de drama. Tá no Netflix. Eu acho que é bem legal a gente ver esse filme. É uma situação, bem bacana, porque o nome do filme é Imperdoável. E fala exatamente sobre uma mulher que é ex-presidiária, sai da prisão e fica tentando... Assistiu, né, pastor? Sensacional esse filme. É sensacional. E a Sandra Bullock, ela tá velha, ela tá mais velha, e eles deram uma caracterizada nela, ela ficou extremamente convincente de que ela era uma ex-presidiária mesmo, né? Ficou assim, ela encarnou o papel, ela tá meio sombria, né? Melancólica. Eu achei o filme sensacional, a mensagem que o filme traz. Para quem assistiu... E ela assumiu a culpa, né? Ela acabou assumindo uma culpa que não era dela, né? É o ciclo de injustiça. O ciclo de injustiça, porque
ela assumiu uma culpa que não era dela, pagou a pena. Por conta daquele erro, os filhos do policial que foi morto também sofreram uma injustiça. Depois, aquelas crianças que foram injustiçadas porque foram privadas do pai, a mãe dele está hospitalizada por conta dos problemas de uma morte violenta e de uma criação sem pai, aí aquelas crianças também carregam traumas, e aí elas reproduzem a violência de novo, e aí a violência vai gerando violência, a injustiça produzindo injustiça. Eu achei fantástico porque todos eles são culpados das escolhas que fizeram, mas todos eles são vítimas do ciclo de injustiça. E o ciclo ele só termina quando alguém perdoar. O ciclo só acaba quando alguém liberar o perdão. Já que a gente está falando sobre Gênesis, né? Lameque cria o ciclo da vingança, né? Que ele dizia, se Caim foi vingado 7 vezes, se Caim seria vingado 7 vezes, eu serei vingado 70 vezes 7. Matei um homem porque pisou no meu pé. Então, Lameque cria o ciclo da vingança e da injustiça. Cristo cria o ciclo do perdão. Se o teu irmão pecar contra ti, perdoa-o. Mas, mestre, tudo tem limite, eu não sou trouxa. Qual que é o limite? 70 vezes 7 por dia. Se perguntar de novo, eu aumento. Então, são coisas interessantes, né? E a gente entrou num caminho pastoral aí, né? Cara, saímos totalmente do tema da aula mesmo. Fomos aí numa outra seara. Mas o filme vale a pena. Assistam, esse filme é muito bom. Quem não assistiu, assista. Realmente é um filme muito, muito interessante. Mas vamos lá. Vamos continuar, que eu gostaria pelo menos de terminar essa proposição aqui para a gente hoje. Quando a gente está falando sobre o trabalho, qual que é o nosso problema com o trabalho? Alguém pode me dizer aí qual é o pior dia da semana? Se é que existe o pior dia da semana, qual seria o pior dia da semana? Sempre tem algum tipo de comentário a respeito desse dia, né? Eu antigamente, quando assim, não era muito ligado à verdade, assim, a segunda-feira era o pior dia, né? Pior dia é a segunda-feira. É, E qual que é o melhor? a Para sexta, quem né? trabalha de segunda a sexta, né? É Até hoje verdade. tem a coisa do sextou, sextou, sextou. Por que a segunda é o pior dia? É o dia que você vai retomar para o trabalho depois do descanso semanal remunerado, né? O DSR. SR. O DSR, descanso semanal remunerado. Então, a segunda é o dia que você retorna do descanso semanal remunerado. A sexta é o dia que você encerra a sua atividade laboral para você poder usufruir de tudo que você construiu, né? De todo do seu rico salário, aquela vida abastada que o trabalhador brasileiro tem. Então, a sexta-feira é o dia que começa, né? A curtição. Numa sociedade que o pior dia da semana é a segunda e o melhor dia é a sexta, tudo voltado, orientado com o trabalho, porque é o dia que eu começo a trabalhar, é o dia que eu paro a trabalhar. O que a gente acha sobre, o que a gente pensou que era trabalho, né? Trabalho é uma espécie de fardo. A gente é a geração seu madruga, né? Não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Então a gente é a geração órfã aí do Madruguinha, onde o trabalho é uma espécie de punição. Alguém já se perguntou de onde veio isso? Alguém sabe informar de onde veio isso? Esta concepção do trabalho pejorativo, tão pejorativo assim, com a forma que a gente enxerga a nossa atividade laboral? Alguém tem algum palpite, alguma sugestão de onde veio isso? Eu não faço ideia, não.
Eu sei que não foi de Deus, né? Porque Deus já Não. disse para Adão que ele tinha que arar e lavrar a terra, né? Sim, sim. Tem gente que lá no céu acha que vai ficar tocando harpa, né? Tem gente que acha que, inclusive, o céu é uma curtição sem fim, né? O céu é a própria materialização da preguiça e da ociosidade, onde o cara não vai ter que fazer nada, vai estar tudo pronto, ele vai ser servido eternamente, né? O cara acha que o céu é Exatamente. isso. Quando ele tiver entediado, ele pega um instrumento para tocar, vai jogar um videogame, vai jogar cartas, né? Vai jogar truco lá no céu. Eu não sei o que, que as pessoas pensam do céu, mas olha só, o Claudinho deu uma pista a respeito do Adão caído. Boa, boa, Claudinho. Uma das primeiras consequências, uma das consequências mais imediatas do pecado é que a terra começou a ficar resistente ao homem. Uma das coisas mais imediatas à queda é que agora a terra produzia cardos e abrolhos. E o homem tinha que, ralar para fazer a terra frutificar. Inclusive, quem entende um pouco de agricultura, olha só que interessante, né? A terra, inclusive, ela precisa de períodos de descanso, porque você vai plantando, colhendo, plantando, colhendo, plantando, colhendo. Chega uma hora que o solo fica pobre, ele fica tão pobre que ele para de dar frutos. Ele começa a frutificar cada vez menos até que a terra fica completamente estéril. Se você não der um período de descanso para aquela terra, ela vai virar uma espécie de deserto, onde não nasce nada, ela não frutifica mais. Então, Isso está lá no Levíticos, né? Lá em Levíticos, Levítico né? tem uma lei dizendo que ele tinha que dar um período de descanso para a terra. Perfeito. Depois de 7 anos, não é? Isso, isso. Tinha que dar Aí lá os prazos libertava, de libertava descanso o para a terra. escravo. O escravo é 50, né? É no jubileu. É no jubileu? O escravo que era liberto era no jubileu, é com 50 anos. Só que assim, não é 50 anos de serviço, tinha os prazos de 50 anos. A gente vai falar um pouquinho sobre o jubileu, mas é interessante, porque era de 50 e 50 anos que vinha o ano do jubileu e o escravo tinha que ser libertado, e as terras que foram arrendadas, porque como a terra não existe propriedade privada no mundo bíblico, né? Isso é um conceito moderno nosso. Então, a terra é minha, eu faço o que eu quero, eu vendo para quem eu quiser, a terra é minha. Não existe esse conceito no mundo antigo da propriedade privada. A terra, ela era da família. Se a família entrasse em dificuldade, ela podia arrendar aquela terra para outra família, porque, vamos entender como é que era, né? Os dois plantaram. As duas famílias plantaram a terra deles. Só que aqui choveu e aqui não. Aonde choveu, vai ter. Lembra, né, que é cooperar com o agir de Deus. Deus não mandou chuva. Aonde choveu, o cara vai frutificar. E se ele frutificou, além de ter o que comer, ele vai ter semente para plantar na terra no próximo ano. Aonde não choveu, além daquele cara não ter o que comer para o próximo ano, ele também não tem o que plantar. Então a terra dele vai ficar inútil. Então o que ele fazia? Ele arrendava a terra, com aquele valor que ele arrendava, ele podia se manter. E o cara que tinha semente podia plantar. E aí ele tinha direitos da maioria, da maior parte da produção daquela terra. Então era isso que eles faziam. Só que aí o homem, é, o homem caído, né? Ele não pode ver uma oportunidade de explorar alguém que ele vai fazê-lo. O cara que tinha a semente sabia que o outro cara ia passar fome.
E aquele cara estava desesperado. Então, o que ele ia fazer? Ele sabia que a terra valia 50 e ofertava 10. Ele falou, não, poxa, mas 10 é muito pouco, a terra vale 50. Eu falei assim, então, fica com a tua terra, sem ter o que plantar e sem ter o que comer. Ele depreciava. Ao depreciar, ele lucrava mais do que devia, e aquela pessoa, ela entrava num ciclo de pobreza e de miséria por conta da exploração. Então, a lei do jubileu ela é de extrema importância para poder equalizar. Porque quando chegasse o ano do jubileu, aquele cara era obrigado a devolver a terra para ele. E se ele tivesse se vendido como escravo, porque já que ele não tinha terra, ele também não tinha o que fazer, provavelmente ele ia se vender como escravo para alguém, aquele cara que contratou ele como escravo também tinha que liberar ele. Então a lei do jubilato ela é extremamente importante para poder equiparar as injustiças que aconteciam. Porque o cara não tinha culpa se não tinha chovido. Mas ele ia sofrer aquilo, inclusive as próximas gerações dele ia sofrer as penas daquela seca que passou na terra dele. Então, por isso que era tão importante a questão do jubilato. Inclusive, na lei lá em Levítico, né, acho que é Levítico 25, não lembro agora, é por ali, Levítico 20, alguma coisa. Ainda autorizava, né, quem fosse contratar a terra, ele era autorizado a calcular o valor baseado no quanto de tempo ele ia ter para poder usar aquela terra. Porque se você vai comprar terra esse ano, arrendar a terra esse ano, e o ano que vem é ano do jubileu, você só pode usar a terra por um ano. No ano que vem você tem que devolver. Por isso que eu falei assim, não são 50 anos fechados, né? Eram períodos de 50 anos, independente de em que momento acontecia. O ano do jubileu ia vir e não importa. Se você tinha acabado de fazer um negócio, você tinha que devolver a terra para a família que era dona original daquela terra. Então é assim que funcionava o jubileu. E faz bastante sentido, né? Numa sociedade que dependia das condições climáticas, totalmente das condições climáticas. Faz muito sentido a lei do jubileu. Certo? Vamos lá. Concluindo o que eu estava falando a respeito da onde que veio a visão pejorativa do trabalho, Claudinho lembrou que após a queda, a terra produzia cardos e abrolhos. A terra ficou resistente ao homem. Então, já não era algo tão fácil. Mas não é daí que vem a mentalidade do trabalho como algo ruim. O trabalho como algo ruim vem desses caras aqui, ó. Os gregos, que é inclusive das mesmas pessoas da onde a gente usa o nosso conceito de paraíso, que eu falo o tempo inteiro. O paraíso de muitos cristãos é o Olimpo dos gregos. Para os gregos, o trabalho é coisa do escravo. Para o grego, o trabalho braçal, o trabalho que exige físico, exige força, ele é trabalho de escravo. Quem é que trabalha nesse sentido é o escravo. Qual que é o trabalho nobre dos gregos? O pensar. O cara só poderia alcançar a elevação se ele trabalhasse com a mente. Por isso que eles ficavam horas do dia deles nas praças discutindo ideias e filosofias e conversas que não tinham fim. A filosofia grega é toda baseada neste conceito. Por que o cara está lá filosofando sobre a vida, sobre o universo, sobre não sei o que lá? Porque tem alguém trabalhando para ele. Tem um escravo fazendo, produzindo. Tem um escravo servindo ele. Então, deste conceito dos gregos de que o trabalho, o labor, o suor é coisa para escravo, é uma coisa
menos nobre, é uma coisa que, inclusive, alguns filósofos gregos diziam que o trabalho braçal faz o homem retornar a uma condição de animal. Então, o cara vai ficando rude, vai ficando bruto, vai retornando à condição dele animalesca, porque ele estava trabalhando de forma braçal. Desses caras vem o nosso conceito de que trabalho é algo ruim. O trabalho é uma coisa do sofredor, é uma coisa do cara que tem que fazer porque ele é obrigado. Então, vem desses caras, que são os mesmos caras que acreditam que o paraíso é um lugar onde você não faz nada. Você não faz nada. Inclusive, a única coisa, no conceito do Olimpo, né, a única coisa que fazia com que os deuses saíssem do Olimpo para fazer algum favor à humanidade, era quando os humanos paravam de rezar para eles, de orar para eles. As intercessões dos humanos davam para eles o poder de deuses. E aí, quando os humanos paravam de orar para eles, eles iam perdendo as forças. Aí, o que ele fazia? Ele descia do Olimpo e fazia algum tipo de favor para os humanos. Aí, os humanos voltavam a idolatrar ele, aí ele voltava para o Olimpo para não fazer nada por mais um quinquilhão de anos. Então, olha só a mentalidade dos gregos em relação ao trabalho braçal. Daí que vem essa nossa dificuldade de olhar para o trabalho como algo divino. Olhar para o trabalho como algo que nos dá propósito. Olhar para o trabalho não como algo que é tudo que eu sou, não. Mas algo que completa a gente. É uma visão bem diferente do que é o trabalhar. Dos gregos para a era medieval, o que vai mudar dos gregos para a era medieval é que na era medieval a gente vai substituir o filosofar pelo serviço religioso, tá? Ou agregar, né? Não sei se substituir, mas agregar seria a palavra mais correta. Na era medieval, a era da instituição da Igreja Católica e tudo isso, o trabalho ele é visto como coisa de escravo. E qual que era o trabalho nobre? O trabalho de serviço religioso, o trabalho sacerdotal. E o trabalho da nobreza. Qual era o trabalho da nobreza? Ser nobre, ser rico. O trabalho da nobreza era se vestir bem, dar festas e gerenciar as terras deles. Puxar o saco do rei, né? Exatamente, puxar o saco do rei. Exatamente isso. Os nobres eram os caras mais próximos do rei, eles tinham terras, né? Importantes, e naquelas terras tinham escravos que trabalhavam. A única coisa que eu acho que era diferente é que esses feudos, né, a era feudal, o povo ele é ligado à terra. Então o rei não podia simplesmente ir lá e expulsar o povo, porque o povo está ligado à terra. Então ele precisava daquele povo para produzir para ele. Então, é mais ou menos o que vai mudar do período aqui dos gregos. Então, aqui já era feudal. E o trabalho continua sendo algo da ralé, da plebe, sabe? Algo de baixo. Pessoas subdesenvolvidas são as que trabalham braçalmente. O que um nobre faz? Ele gerencia. O que um nobre faz? Ele coordena, ele vistoria, ele vai lá puxar o saco do rei, como você bem disse. Esse era o papel dos nobres. Os nobres, eles faziam politicagem. Eles colocavam filhos deles em posições importantes. Então, isso era o papel dos nobres. Então, conceito de trabalho na era medieval. Isso vai contrapor bastante com o conceito pós-reforma protestante. Eu posso colocar aqui uma barra. Era industrial. Olha só como é diferente o nosso conceito de trabalho aqui na reforma, que inclusive esta visão da reforma, ela é muito importante
para o crescimento da industrialização da Europa e América do Norte. Porque a gente, América do Sul, era só o campo onde eles vinham plantar as coisas ou que eles vinham extrair riquezas. A gente era só isso. Aonde que a industrialização foi se desenvolver mesmo é na Europa e América do Norte. América do Sul, África, a gente sempre só serviu para extrair riquezas, só. Tem uma fala que é atribuída a Lutero, que ela é muito importante, eu acho que ela exemplifica muito bem a concepção da reforma a respeito do trabalho. Uma vez perguntaram para o Lutero, o Claudinho falou que os gregos achavam que a vida era só filosofar. E Paulo fala bem isso, né? Sobre os gregos, que eles ficavam lá horas e horas a fim nas praças lá, jogando conversa fora. Tem uma fala que é atribuída para Lutero, dizem que uma vez um sapateiro, um homem muito simples, muito humilde, chegou em Lutero e perguntou: padre, eu sou uma pessoa simples, eu não tenho nem leitura, como a maioria das pessoas simples não tinham na época. Ler era uma coisa da nobreza. Eu sou uma pessoa simples, não tenho leitura, como que eu posso ser um bom cristão? Como que eu posso cooperar com a obra divina? Aí o Lutero respondeu para ele e disse: faça bons sapatos e venda-os a preços justos. Seja um bom profissional, honesto, e você, de alguma forma, está cooperando com o agir divino. Então, acho que isso é um marco na concepção do trabalho. É óbvio que isso está diretamente ligado ao fato dos países que abraçaram a reforma são países que, com alto índice dessas pessoas que eles não eram escravos, mas eles eram aqueles caras que faziam tarefas muito particulares e que estava ligado a uma tradição familiar de fazer a tarefa. Então, uma família de sapateiros, uma família de ferreiros, uma família... Eu esqueci o nome agora de quem faz roupa, olha só. Pô, esqueci, quem faz roupa. A gente chama isso alfaiates, a gente chama isso de artesãos. Eles não eram... existiam os escravos, existiam os nobres, e existia um cara que estava no meio do caminho, que eram os chamados artesãos. Por que eles estavam aqui no meio do caminho? Porque esse artesão, ele não era como os plebeus comuns. Ele não ficava arando terra, ele não ficava plantando, colhendo, não era isso que ele fazia. Ele fazia um papel muito importante que ele servia tanto aos plebeus como à nobreza. Tanto o plebeu precisava de roupa para vestir, como a nobreza precisava de roupa para vestir. Então ele cumpria os dois papéis. Então esses caras eram os artesãos que recebiam um pouco mais baseado na qualidade dos produtos e do nome que eles iam fazendo, e isso estava vinculado ao nome da família. E aonde o protestantismo mais cresce é no meio dessas pessoas, em lugares que tinham uma alta incidência de artesãos. E o protestantismo, ele é, de certa forma, abraçado por esse grupo e apoiado pela nobreza que estava cansado de ser explorado pela Santa Sé. Então, era bom para todo mundo se desvincular da Igreja Católica, tá? Porque eles queriam também se ver livre dos impropérios que a Santa Sé fazia na época. Então, esses caras, eles vinculam aí uma forma diferente de ver o trabalho,
como algo bom, como algo honroso, como algo que pode, inclusive, como na fala de Lutero, né? Você pode usar o seu trabalho como catapulta para anúncio do Evangelho, como forma de pregar, como diria São Francisco de Assis, pregue o Evangelho em todo tempo, e se preciso for, use palavras. Então, isso muda. Esta mentalidade ela é extremamente importante para a industrialização da Europa. Muito importante. Tanto que tem um livro que fala sobre como é que é? O protestantismo e o espírito capitalista, é alguma coisa assim, se não me engano agora eu não lembro o nome do autor também, esqueci. Mas ele vincula exatamente o crescimento protestante e o crescimento capitalista que vão juntos. Por quê? Porque é uma mentalidade que era favorável para o crescimento do capitalismo. Ele via o trabalho de uma forma diferente do que era visto na era medieval e da herança que os gregos deixaram para nós. Tá? Então, isso aqui acho que é bastante importante. E aí explica da onde que vem o nosso ranço, né? O nosso ranço com o trabalho. Vem dos gregos, que queriam ficar filosofando nas praças, não queriam fazer nada, e a gente acha que a vida é só isso, né? Tem cara que acha que a vida boa seria o boteco todos os dias. Então, é só viajar, só turistar, só passear e nunca produzir nada. Tinha uma música antiga que falava assim, tudo isso acontecendo, eu aqui na praça dando milho aos pombos, né? Não sei se você lembra dessa música. Não, essa não. Mas eu gostei já. O cara falava assim, tudo isso acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Pois é. Você falou da música, eu lembrei de uma música muito, muito legal do Frejá. Do Frejá, quando ele fala desejo que você ganhe muito dinheiro, pois é preciso viver também. Mas que você mostre a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Essa música do Frejá, eu acho que ela tem tudo a ver com essa coisa do... Muito, muito boa, né? Dá para cantar na igreja. Dava até para cantar na igreja. Aquela do Titãs também, Epitáfio, né? Sim, queria ter amado mais. Exatamente. Porque Epitáfio, não sei se você sabe, não sei se teve a curiosidade, eu tive, aquelas inscrições de lápide, né? Isso, exato. É a inscrição que vai na lápide, inscrição mortuária, né? Que vai na lápide. E o cara estava falando exatamente isso daí, devia ter amado mais, ter visto o pôr do sol, né? Exato. E essa música ela tem uma relação muito boa com o que a gente vai falar mais para frente, que aí a gente vai abordar a questão do sábado. E aí a gente entra numa discussão que essa música ela tem tudo a ver sobre por que Deus descansou, né? E, poxa, por que Deus descansou? Deus precisava de descanso? Ele estava cansado? O que aconteceu, né? Criar a Terra deu tanto trabalho assim que Deus precisou de descanso. Então essa questão do sábado, do descanso, ela tem uma importância central nessa coisa do porquê trabalhamos. Que eu acho que é até uma das perguntas que eu coloquei aqui. Qual é a nossa motivação para trabalhar? O que faz você levantar da cama de manhã cedo e ir para o trabalho? E mais do que o que te faz levantar da cama de manhã cedo e ir para o trabalho, você é um trabalhador de sucesso? Como que se mede o sucesso de um trabalho? Claudinho, não sei se você está com áudio. Como é que se mede o sucesso de uma empresa? Você que é um empresário. Não importa se os funcionários é só você e a sua esposa, você é o empresário. Mas como é que se mede o sucesso de um trabalhador? Como que se mede o sucesso de uma empresa? Ou pior, né, pastor? Como que se mede o sucesso de uma igreja?
que é uma igreja de sucesso? Se é que a igreja é para ter sucesso, né? Se é que foi para isso que ela foi feita? Exatamente. Foi para isso que ela foi instituída por Cristo? Foi para ter sucesso? O que é sucesso, né? Para os seguidores do Calvário. O que é O povo da sucesso? O cruz, que né? para o povo da cruz? O que é sucesso? O que é sucesso para o trabalhador? O Claudinho não quis responder a pergunta. Eu perguntei aí o que é uma empresa de sucesso, Claudinho? Eu tô na aula no trânsito aqui. Ah, tá. Você está dirigindo? Mas vamos lá. Cara, na verdade, o resultado que você gera nos seus clientes, no caso, na vida das pessoas, né? Pelo menos a minha perspectiva, né? Sim. O sucesso, ele é muito relativo, né? Mas para nós é o que a gente gera de resultado, de oportunidade para a vida das pessoas, para os clientes, no caso. E a consequência disso é que isso volta para nós também de alguma forma positiva, né? E consequentemente também financeiramente. Isso para mim, na minha perspectiva, com os valores que nós temos, esse é o sucesso. É você alcançar as pessoas com o seu propósito, com o propósito que você tem como empresário, como empreendedor, e isso gerar valor na vida daquela pessoa, naquele cliente também, entendeu? E aí, na questão de evangelho, o sucesso é o grande dia que o que é corruptível se tornará incorruptível. Amém. Amém. Uma resposta bem fofinha do Claudio a respeito do sucesso da empresa. Gostei da sua resposta. Foi bem crente a resposta. Sabe o que é pior ou não? É verdade, sabia? Não, é verdade. Você pensa isso. Não, eu acredito. Eu acredito que você pensa isso mesmo. Mas aí, eu vou contar, deixa eu ver, dá tempo. Eu vou contar 2 casos de sucesso. Eu vou contar a história de um ex-coordenador meu, o senhor Renato Rubio. Essa pessoa existiu. O cara entrou na empresa como técnico, muito competente, muito comprometido, muito dedicado. Teve o trabalho dele visto de forma muito rápida, ele começou a escalar as posições. Escalou os degraus de técnico, chegou a coordenador, escalou degraus de coordenador, ele era coordenador de coordenadores. Em um dado momento, ganhando muito dinheiro, mas também com muitas cobranças. Tem essa dubiedade, né? Quanto mais alto o cara vai voando, mais ele vai recebendo atribuições e cobranças, e mais ele tem que fazer aquela escolha, pastor, que a gente estava conversando no começo lá. Uma hora ele tem que escolher família, vida profissional, e ele foi escolhendo cada vez mais a vida profissional. Em um dado momento, ele adoeceu. Muita pressão, muito estresse, gerou nele um refluxo por conta de estresse, problemas gástricos, ele teve refluxo e em uma crise de refluxo durante a noite ele acabou aspirando o suco gástrico que foi para os pulmões. Passou algumas semanas na UTI, porque quando vai suco gástrico para o seu pulmão é algo muito sério. Se recuperou, saiu da UTI, só que quando ele voltou outra pessoa. Talvez a vida cobrou tanto, né? Quando ele voltou, ele tirou o pé, ele desacelerou. Falou, não, eu preciso cuidar de mim, eu quero viver até os meus filhos se casarem. Voltou com uma outra filosofia. Só que para a empresa, essa filosofia não serve. Para a empresa, essa filosofia, não para todas as empresas, né? Para algumas empresas, essa filosofia não é legal, não é adequada. Então, foi questão de tempo até ele ser substituído, até ele ser desligado e substituído. Esse é um caso.
Não tenho notícia dele, não sei como ele está hoje. Mas essa foi a história dele na empresa. Aí eu vou contar uma outra história, muito mais duradoura que a dele, inclusive. Vou contar a história do Dadá. A gente chama ele carinhosamente de Dadá. É um dos técnicos mais antigos de casa que eu conheço. O Dadá tem mais de 25 anos de empresa, como técnico. Ele galgou todos os degraus que tinha como técnico, chegou no degrau máximo e estacionou. Ele chegou nesse degrau com, acho que, bem menos de 10 anos de empresa. E está há muito tempo, ele está aí, já vai fazer, fácil, vai fazer quase 20 anos no mesmo cargo. Só que ele foi orientando a carreira dele de uma forma em que ele sempre trabalhou longe de casa, assim como eu. Mas ele conseguiu uma vaga perto da casa dele. E qual que é a rotina do Dadá todos os dias? Ele acorda de manhã cedo, pega a esposa, leva ela na estação, porque a esposa também trabalha, na volta passa na padaria, compra o pão, toma um café da manhã com os meninos, com os filhos, de manhã cedo, pega as crianças, leva para a escola, vai para o trabalho. Como ele trabalha perto de casa, passa em casa na hora do almoço e almoça em casa. Volta, quando é no final do dia, passa na estação, pega a mulher no trabalho, passa na escola, pega as crianças e chegam todos juntos em casa. Essa é a rotina dele. A empresa tem participação de lucros todos os anos. A casa é própria, ele comprou a casinha dele num lugar humilde de Barueri, da cidade de Barueri. Todos os anos, quando tem uma participação de lucros, ele pega o dinheirinho e faz alguma melhoria na casa dele. Algum tipo de reforminha, alguma melhoria na casa que eles moram. Qual das duas histórias é uma história de sucesso? Olhando, Eu acho que é a segunda. então, olhando pelo o que o mercado dita, a primeira história seria uma história de sucesso, se a gente não soubesse o final, né? Exatamente. Olhando pelo que o mercado fala que é o sucesso, pelo que a sociedade diz que é sucesso, a primeira história seria a história de sucesso, se a gente não soubesse o desfecho. A segunda história seria a história de uma pessoa acomodada. A segunda história seria a história de uma pessoa que estacionou na carreira, de uma pessoa que não tem ambição na vida. Só que a ambição dele é ter qualidade de vida. Não a qualidade de vida do luxo das grandes mansões, mas a qualidade da vida simples, mas completa. Eu acho que é uma das coisas assim mais complicadas que existem, né? Tudo bem que o mundo hoje é outro. Pode falar, Eu pastor. tive um amigo colega de trabalho, né, muitos anos atrás. Ele falava justamente dessa ganância de você querer trabalhar, trabalhar, trabalhar. E lógico que hoje as ferramentas são outras, né? Mas Sim. ele falava que o máximo que a gente ia conseguir era uma coroa de flor e um anúncio no jornal. Um anúncio no jornal procurando alguém para sua vaga, né? Exatamente. Não, e antigamente também tinha a questão anunciava-se as pessoas que tinham morrido, né? Saía no Então. jornal. Aqueles jornaizinhos Mas de no bairro, caso sai no aí, jornal as assim, pessoas que morreram. no caso aí, assim, você morria, ganhava uma coroa de flor e o Isso, anúncio no e a jornal empresa contratando ia te alguém para sua vaga, substituir. né? E a empresa ia te substituir. Exatamente isso. Conseguir conciliar todas essas esferas talvez seja o grande X da questão. Eu lembro, eu vivo hoje com muito mais do que eu tinha quando eu me casei. Me casei em 2009. Quando eu me casei, eu tinha um salário de R$ 400. Minha esposa ganhava mais que eu, ela ganhava 500. Só de aluguel a gente pagava 450. E a gente tinha uma vida simples, não faltava nada. E com muito menos preocupações do que a gente tem hoje. Sabe?
acho que a gente às vezes precisa ressignificar, né? O que é importante? Provérbios fala que às vezes é melhor um pão seco aonde há paz do que um banquete vivendo na tribulação, na guerra, na desunião. Então, a gente precisa ressignificar o que é o sucesso. Sabe o Qual que que é eu o nosso vejo, gente? conceito de sucesso? É que, assim, essa ressignificação, ela passa pela família, pela Sim, mulher, ou pelo marido, pelos filhos, né? E às vezes, os conceitos, às vezes, não são iguais. Então, é difícil, às vezes, de você conseguir equalizar isso aí. Olha, eu vou ganhar menos, mas nós vamos ter mais tempo para sair no shopping, mas em compensação vou ter menos dinheiro para comprar outras coisas. É uma equação difícil de fechar, cara. difícil. Eu vou abrir para vocês. Um dos problemas que eu tenho passado aqui em casa, quando a gente se mudou para Suzano, contrair um financiamento imobiliário é uma decisão muito séria, né? Que é uma dívida muito longa que vai onerar a sua renda por um bom tempo. Contrair esse financiamento em um local longe da família é ainda mais importante ainda, é uma decisão ainda mais difícil ainda, porque você não tem o apoio da família. Deixa eu só encostar a porta aqui que o Davi chegou. Oi. Oi, filho. Peraí que o pai tá terminando a aula, tá? Depois a gente conversa. Não vou te soltar de tanta saudade. Então por que você faz isso? Olha lá, não vou te soltar de tanta saudade. Dá um oi pro pessoal lá, ó. Oi. Agora deixa o pai terminar. Então, contrair essa dívida num local longe da família, com uma criança pequena, é ainda mais importante. É uma decisão ainda mais, tem que ser muito bem pensada. E quando a gente pensou bastante, decidiu porque minha esposa não poderia trabalhar. Porque a gente tem uma criança pequena e não queríamos colocar ele numa escola em período integral. Então ela ia ficar em casa, cuidar da casa, cuidar do filho, do marido, das coisas. Só que isso, e aí é exatamente isso que você falou, pastor William. Isso implica, quando você tira uma renda, né? Porque ela não parou de trabalhar, ela trabalha mais do que antes até. E é um serviço bem ingrato, né? Que é o serviço do lar. Muito ingrato. Mas não é remunerado, né? E quando você tira esta renda, você diminui, fala assim, ó, dá para viver? Dá, mas vai ter que baixar a expectativa, né? Se ia no shopping todo final de semana, agora é uma vez por semestre. Se todo final de semana tinha pizza, agora é uma vez por mês. E aí você vai readequando as expectativas da família. E eu não sei até quando as pessoas conseguem segurar essas coisas, porque a gente é uma sociedade pautada pelo consumo. Por mais que às vezes a vida simples agrade a alguns, ela não agrada a outros, né? E isso é um problema, porque seria uma solução muito simples, mas tem pessoas que não conseguem conviver com uma vida sem o consumo. Na nossa sociedade capitalista, a gente mais do que vale o que produz, a gente também vale aquilo que consome. E aí, por que eu levanto? Qual a motivação para trabalhar? A maioria das pessoas só levanta de manhã para trabalhar para poder consumir. O cara só vai para o trabalho porque ele tem a prestação do carro para pagar. Ele só vai para o trabalho porque ele tem que pagar o aluguel da casa. Ele só vai para o trabalho porque ele tem que pagar o iPhone 68 que custou 20 mil reais, que ele teve que comprar lá em 24 prestações, ele tem que pagar. E a única motivação de muitas pessoas para o trabalho é o consumo. Então eu acho que esse módulo a gente vai mexer bastante com essas coisas, com o que nos move, né?
para exercer uma atividade laboral. Tudo bem? Vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. E o Ed Renekiewicz fala que esse livro é um livro azedo, né? O livro mais amargo da Bíblia, que é o livro de Eclesiastes. Que é Salomão já velho. E aí Salomão olha para os impérios, olha por tudo aquilo que ele lutou, que ele batalhou e fala assim, quanta perda de tempo. Que ganha o homem em paga de todo o seu trabalho que ele fez debaixo do sol. Então, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. É só consumo, né? É só para poder mostrar. Como diria muito bem a frase, às vezes a gente gasta um dinheiro que não tem para comprar algo que a gente não precisa para agradar pessoas, para se mostrar para pessoas que a gente nem gosta. Então, essa é a tônica da nossa sociedade hoje. Amém? Eu vou finalizar com o texto, a gente não leu o texto de João. Eu vou ler aqui para a gente, de João 5, do 1 ao 18. Quando Jesus cura o paralítico lá no tanque de Betesda, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, por que você está carregando a sua cama? Ao que ele lhes respondeu, aquele que me curou, que me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, porque havia muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí o Bocó vai lá e dedura, né? O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, o meu pai, ele trabalha até agora, eu também trabalho. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. A fala de Jesus que marca, né? Meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Mais do que qualquer sábado, mais do que qualquer motivação de consumo, a gente precisa entender que somos filhos de um Deus que trabalha. Somos filhos de um Deus criativo. Somos filhos de um Deus que promove a vida através do seu trabalho. Então, a gente precisa orientar a nossa concepção de trabalho, como que a gente encara o nosso trabalho de uma forma um pouco diferente. Mesmo quando o nosso trabalho não é tão nobre assim. Mas precisamos encontrar o nosso papel cristão dentro das nossas atividades. É um desafio, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir isso nesse semestre. Pode falar, pastor. Eu já ouvi um pastor pregando que esse coxo aí, ele era um vagabundo, porque onde já se viu passar 38 anos ali naquela condição e não fazer nada para sair daquela situação. Onde chega?
aonde está a exegese, né? Exatamente. Porque um dos primeiros pilares, né, de interpretação do texto bíblico é você entender o contexto e a sociedade que o livro foi escrito. E aquela sociedade é uma sociedade sem tecnologia. Hoje, gente, a gente tem dificuldade em integrar numa empresa uma pessoa portadora de deficiência. Hoje é difícil você integrar alguém portador de deficiência. Imagina nos tempos de Jesus. O cara que nascia com a deficiência, ele nascia com a sentença dele de que ele ia ser um inútil o resto da vida. Ele ia virar pedinte. Ele ia virar um mendigo. Era isso que um deficiente virava naquela época. Porque não tinha cura e não tinha nada que ele conseguisse fazer com a atividade dele. Então, é uma pena, né, ter pessoas que olham e realmente o texto ele já deixa bem claro que tinha uma multidão de pessoas nessa condição que Jesus curou. Mas são vários relatos de pessoas nessa condição. Será que eram todos vagabundos? Não dá, né? Pra gente ir nessa linha. Linha Mas aí, né? é bem complicada, né? Porque, de novo, este cara aí foi privado da dignidade dele. Este cara, ele não tinha a condição. E é interessante porque Jesus não tinha 38 anos, né? E o texto diz que ele já estava 38 anos pedindo. Então, ou seja, ele já era um idoso. Para a época, né? Para a época ele já era um idoso. Porque a expectativa de vida era bem baixa. O cara está 38 anos nessa condição. É provável que Jesus viu aquele cara desde criança. Desde muito novo, Jesus devia passar por ali e ver aquele cara ali naquele tanque. E aí ele decide ir lá e curá-lo. Então, são coisas assim muito... Eu até entendo. Eu entendo que o cara, ele estava terceirizando a culpa, né? Quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele falou assim, não, mas não dá. Por quê? Porque eu sou paralítico, eu não consigo chegar lá. O cego acha o tanque antes de eu chegar lá me arrastando. Qualquer um consegue chegar lá antes de mim. Então, ele fica pondo um empecilho, né? E Jesus oferecendo a cura e o cara ainda resistente. É mais ou menos como o paralítico da Porta Formosa, que Pedro manda ele levantar e andar, e o texto diz que ele ficou parado, né? Olhando para a cara deles. Aí Pedro é obrigado a pegar ele pela mão e puxar, para ele perceber que ele foi curado. Então, a pessoa está há tanto tempo naquela condição, e eu acho que isso é uma coisa bastante importante, ela está há tanto tempo naquela condição de dependência, que se ninguém for lá e dar um solapão, dar um tranco, puxar aquele cara e tirar ela daquela inércia, ele vai continuar naquela condição de pedinte. Porque chega uma hora que vira um ciclo, né? Pro cara fica mais cômodo ele pedir a moeda no farol do que efetivamente ele tentar sair daquele ciclo. E ele não é só o culpado disso. Ele entrou dentro de um ciclo de dependência dessa condição. Então, isso é um assunto bastante complexo. Mas é muito mais fácil chamar de vagabundo. Bem mais fácil. Amém, povo? Amém. Foi uma senhora primeira aula, né? Começamos bem o semestre. Tem bastante coisa para a gente conversar ainda. Eu vou passar depois. As apostilas já estão lá no... Eu já coloquei o link, atualizei o link com as apostilas, a apostila do semestre. Mas depois eu vou mandar lá a leitura, tá? Para a aula que vem, onde a gente vai conversar sobre o trabalho na nossa sociedade. Então, tem algumas coisinhas lá que é importante a gente ler para poder discutir. E eu acho que por hoje é isso. Já passou das 10 já. Se me permitir, eu só queria deixar 2 versículos, que eu acho Sim. São 2 versículos que eu gosto demais, que é lá em Provérbios, no capítulo 30, versículos 7, 8 e 9. 2 coisas te pedi, não me negue antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa.
Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Amém. Eu queria deixar esses dois Amém. versículos para a meditação dos irmãos aí. Nem de mais, nem de menos. É a porção acostumada, né? Eu lembrei uma música dos Arraiz, não vou lembrar qual é a canção agora, mas tem uma música dos Arraiz que ele fala: me dê apenas aquilo que eu possa abandonar. Tipo, eu não quero nada com que eu me apegue. Me dê apenas aquilo que eu possa abandonar. Então, não se apegar tanto às coisas materiais, né? Mas muito bom, muito bom. Bom fechamento. Vamos orar para encerrar? Eu vou pedir para você orar, pastor, para a gente poder encerrar essa aula. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te somos gratos por esse momento glorioso de aprendizado, de ensino. Te louvo pela vida de Henrique, que se dispõe a estar cedendo esse tempo dele para aprendermos da tua palavra. Abra os nossos entendimentos, ó Senhor, os nossos conhecimentos, para que possamos aprender a tua palavra, aprender, Senhor, os teus propósitos, meu Deus. Abençoe cada um dos meus irmãos, dos nossos irmãos, aqueles que assistiram a aula, os que não puderam assistir por algum motivo. Que a tua luz, a tua graça esteja sobre cada um deles, meu Deus. Pai, abençoe-nos durante o resto dessa semana que falta e tenha misericórdia e compaixão de nossas vidas e almas. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amém. Amém, pessoal. Obrigado por hoje. Deus abençoe todos vocês. Uma noite de descanso abençoada para amanhã todos nós podermos estar revigorados. Um abraço a todos vocês. Trabalhando, se Deus quiser. E até Deus semana abençoe, que vem. Queridos. Se Deus quiser. Amém. Boa noite, Deus abençoe. Amém, irmã Gisele. Bom descanso.